Vivemos em um mundo de gadgets infinitos, todos deslumbrantes, mas todos inerentemente frágeis. Suas gavetas estão cheias de inovações plásticas, cada uma projetada para resolver um pequeno problema, e cada uma destinada a quebrar, estalar ou se tornar obsoleta. Fomos condicionados a acreditar que a história é uma narrativa definida, que o progresso é uma linha reta levando diretamente até nós, ao nosso mundo movido a bateria. Mas o que acontece quando essa linha se rompe? O que resta quando as baterias acabam e não há onde recarregá-las? Por séculos, nossos ancestrais enfrentaram um mundo muito mais impiedoso com algo fundamentalmente mais confiável. Eles não dependiam de soluções descartáveis. Eles se apoiavam em 3 pilares: design engenhoso, materiais duráveis e a proficiência de suas próprias mãos. E se eu te dissesse que para algumas de nossas frustrações domésticas mais comuns, a solução perfeita já foi inventada há 800 anos? Hoje estamos explorando 15 segredos da engenhosidade medieval. Estes não são apenas artefatos pitorescos, são extensões atemporais de habilidade e uma compreensão profunda do mundo físico. Esqueça o que você pensa que sabe sobre progresso, porque estamos prestes a provar que às vezes os métodos antigos não são apenas melhores, eles são brilhantes. E preste bastante atenção, porque o número 7 da nossa lista pode mudar para sempre a forma como você cozinha. Número 15. O Foley. Nossa jornada começa com um desafio familiar: dominar o fogo. Você acendeu uma fogueira, a lenha seca pega fogo, mas então, ela vacila. A solução moderna é uma dança desajeitada e pouco digna. Você balança uma revista, mandando cinzas pelo ambiente, ou fica de joelhos, levando uma cara cheia de fumaça. O problema é a falta de oxigênio concentrado e consistente. E para isso, o mundo medieval aperfeiçoou uma resposta que permanece como a solução mais elegante: o Foley. O conceito é antigo, usado na metalurgia para fundir metal. Mas foi o artesão medieval que aperfeiçoou o design clássico em gota. O design é pura genialidade. 2 peças de madeira, uma dobradiça flexível de couro e uma válvula unidirecional simples. Quando você puxa as alças, o ar é sugado através da válvula. Quando você as empurra juntas, esse ar capturado é forçado para fora através de um bocal único e focado. Esta não é a brisa caótica de uma revista balançando, é um jato direto e poderoso de oxigênio, uma inovação posterior. O Foley de dupla ação até forneceu um fluxo contínuo, um desenvolvimento crucial para os ferreiros. Isso aí é revolucionário. A física por trás deste design é notavelmente sofisticada. Artesãos medievais entendiam que o fogo precisa não apenas de ar, mas de oxigênio entregue na pressão e velocidade certas. O Foley cria o que engenheiros modernos chamam de injeção controlada de ar, aumentando a eficiência da combustão em até 300%. A construção em couro permite flexibilidade mantendo uma vedação hermética, uma façanha de engenharia de materiais que alternativas plásticas lutam para igualar. Diferentes regiões desenvolveram variações especializadas. Foleys alemães apresentavam couro reforçado com pinos metálicos para durabilidade. Foleys ingleses incorporavam câmaras maiores para maior volume de ar. Designs italianos focavam na portabilidade para ferreiros viajantes. Cada adaptação resolveu necessidades regionais específicas através de séculos de refinamento. Em sua casa, ele transforma o combate ao fogo de uma tarefa em um ritual. Com algumas bombadas fáceis, você tem controle preciso, revivendo brasas em uma chama rugindo. É silencioso, satisfatório e nunca ficará sem carga. Uma peça de arte funcional conectando você a uma tradição de dominar a chama. Número 14. O furador. Imagine isto. Você está montando um móvel de montar. No parafuso final, você ouve aquele estalo enjoativo de madeira se partindo. A peça está marcada antes mesmo de ser usada. O mundo moderno te diz para pré-furar com uma ferramenta elétrica, mas isso frequentemente é levar um canhão para uma briga de faca. É barulhento, impreciso, e você corre o risco de furar direto através. O problema não é falta de poder, é falta de delicadeza. Entre o furador, uma das ferramentas mais simples, ainda assim mais críticas, é um pico de aço em um cabo. Mas sua função é uma obra-prima em trabalhar com a madeira, não contra ela. Enfiar um parafuso sem um furo piloto violentamente rasga as fibras da madeira. Um furador, entretanto, funciona diferentemente. Com um empurrão firme e uma torção, você não remove madeira como uma broca. Em vez disso, você gentilmente separa e comprime as fibras, criando um ponto de partida perfeito. O parafuso então tem um lugar para ir, prevenindo rachaduras. É a diferença entre uma invasão e uma negociação educada com o material. Usado por marceneiros, sapateiros e escribas por séculos, é a ferramenta de R$ 5 que salvará seu móvel de R$ 100. Não requer baterias, não faz barulho
e oferece um nível de controle tátil que nenhuma ferramenta elétrica pode replicar. É o primeiro passo esquecido que garante um acabamento perfeito. Número 13. O martelo de madeira. Você precisa montar uma junta de madeira. Você pega a única ferramenta de impacto que tem, um martelo de unha de aço. Você promete a si mesmo que será gentil, mas na primeira batida, você deixa uma marca em formato de crescente. Você acabou de danificar seu projeto com a própria ferramenta destinada a construí-lo. O problema é uma incompatibilidade de materiais. Usar um martelo de aço na madeira é como tentar fazer cirurgia com um machado. É uma ferramenta de força bruta. O carpinteiro medieval entendia isso intimamente. Sua solução era o martelo de madeira. Tipicamente esculpido de um único bloco de madeira dura, sua cabeça superdimensionada é a chave para seu gênio. Diferentemente da face pequena e dura de um martelo de aço que concentra força em um ponto destrutivo, a face grande de um martelo distribui o impacto. A madeira da cabeça do martelo tem uma ligeira flexibilidade, entregando um golpe morto, um empurrão poderoso, em vez de um golpe afiado. É por isso que martelos são essenciais para uso com formões. Um martelo de aço destruiria o cabo de um formão. Um martelo de madeira transfere força suavemente sem dano. Representa um princípio fundamental: usar a ferramenta certa para o trabalho. Um lembrete de que, às vezes, para ser mais poderoso, uma ferramenta precisa ser mais macia. Martelos medievais eram frequentemente feitos de madeiras específicas escolhidas por suas propriedades. Faia fornecia o equilíbrio perfeito entre dureza e absorção de choque. Pau-ferro, quando disponível, criava martelos tão densos que podiam durar gerações. As cabeças eram geralmente esculpidas grandes quando verdes, depois deixadas para secar lentamente, criando superfícies de impacto incrivelmente duráveis que na verdade melhoravam com a idade. Mestres carpinteiros frequentemente possuíam múltiplos martelos de diferentes pesos e tipos de madeira. Martelos leves de bordo para trabalho delicado de montagem, martelos pesados de carvalho para encaixar juntas grandes e martelos especializados de olmo com faces mais macias para trabalhos que requeriam marcação mínima. Cada ferramenta era moldada à mão para se ajustar perfeitamente ao punho do carpinteiro, criando uma extensão de sua própria força e habilidade. Número 12. O prumo. Você precisa construir uma prateleira perfeitamente vertical. Você pega seu nível, talvez seja um nível de bolha com sua bolha delicada e inconstante. Ou um nível digital, onde você coloca sua confiança numa misteriosa caixa preta de eletrônicos, esperando que as baterias não estejam fracas. Mas e se houvesse uma ferramenta que nunca pudesse mentir? Uma ferramenta que usa a força mais fundamental e inabalável do universo para te dar uma linha perfeitamente vertical toda vez? Existe. E tem sido o padrão ouro para construtores por mais de 4.000 anos. O prumo. Seu design é a própria definição de elegância simples, um peso suspenso de uma corda. Só isso. Seu uso remonta aos antigos egípcios, que o empregaram para alcançar a precisão impressionante das pirâmides. O princípio é impecável: gravidade. A corda sempre apontará diretamente para o centro da Terra. Não pode ser descalibrada, não tem baterias. Foi esta ferramenta que permitiu aos pedreiros medievais assegurar que as grandes catedrais se erguessem perfeitamente verdadeiras. Em sua casa, é uma ferramenta de certeza absoluta. Precisa pendurar papel de parede? Marque uma linha de prumo. Colocando postes de cerca, um prumo te dará uma referência mais confiável que qualquer laser. É um momento de confiança silenciosa, confiando nas leis da física. É, simplesmente, a verdade numa corda. Número 11. O riscador e compasso. Vamos falar sobre marcação. Você pega uma fita métrica e um lápis grosso de carpinteiro. A própria linha do lápis tem quase meio centímetro de espessura. Em que parte você corta? A imprecisão está embutida antes mesmo de você pegar uma serra. O artesão medieval, que não podia se dar ao luxo de um corte errado numa valiosa peça de carvalho, dependia de ferramentas de muito maior certeza: o riscador e o compasso. Um riscador é uma ponta de aço endurecido, usada para fisicamente riscar uma linha rasa e fina como navalha na madeira. Esta linha tem espessura zero. Não é uma marca na madeira, é uma marca na madeira. A borda de uma serra ou formão pode, na verdade, se assentar nesse minúsculo sulco para um começo incrivelmente preciso. Ao cortar as fibras da superfície, também previne lascas. Depois há o robusto compasso de marcenaria todo em aço. Com duas pontas afiadas, ele risca um círculo perfeito e limpo sem qualquer grafite bamboleante. Esta era a ferramenta usada para delinear os magníficos arcos e rosáceas das catedrais góticas. Para a casa moderna, essas ferramentas trazem um nível de precisão que é espantoso. É o segredo para ir além da carpintaria grosseira e entrar no reino do artesanato fino. Riscadores medievais vinham em várias formas, cada um especializado para diferentes tarefas.
Riscadores de painel tinham rodas que corriam ao longo das bordas das tábuas para linhas paralelas consistentes. Riscadores de encaixe tinham pontas duplas para marcar ombros de espigas. Riscadores com passo podiam transferir medidas enquanto simultaneamente marcavam, eliminando erros cumulativos que destroem precisão em marcenaria complexa. O aço usado nessas ferramentas era frequentemente superior às alternativas modernas. Ferreiros medievais entendiam que aço mola precisava ser duro o suficiente para riscar madeira limpamente, ainda assim resistente o suficiente para não quebrar sob pressão. Eles alcançaram isso através de seleção cuidadosa de minério de ferro e controle preciso do teor de carbono, conhecimento metalúrgico que criou ferramentas durando séculos com cuidado adequado. Número 10. A plena manual. Você cortou uma peça de madeira, mas a superfície está áspera. A solução moderna é uma lixadeira elétrica. Você suporta o zunido agudo enquanto ela levanta uma nuvem massiva de poeira que vai para todo lugar. No final, a madeira está mais lisa, mas não verdadeiramente plana. Uma lixadeira é uma ferramenta abrasiva. Ela arranha pontos altos, mas também segue os contornos existentes. O marceneiro medieval não queria abrasar a madeira até a submissão. Eles queriam cortá-la até a perfeição. Sua ferramenta era a plena manual, capaz de produzir uma superfície tão lisa que pode refletir luz como um espelho. Uma plena manual é uma lâmina afiada segurada firmemente num corpo sólido. Conforme você a empurra, a lâmina levanta e descasca uma aparas contínua, fina como papel. Isso não é poeira, é uma fita translúcida de madeira. Mas aqui está o que torna isso verdadeiramente notável. O gênio está em sua sola longa e plana. Ela faz ponte sobre os pontos altos e baixos, então a lâmina só corta os picos. A cada passada, ela remove uma camada, até toda a superfície estar num único plano perfeitamente plano. Isso é algo que uma lixadeira nunca pode fazer. Uma plena manual não apenas torna a madeira lisa, ela torna geometricamente verdadeira. Usá-la é uma experiência sensorial, um caminho silencioso, limpo e profundamente satisfatório para a perfeição. Plenas medievais evoluíram para ferramentas altamente especializadas, cada uma projetada para tarefas específicas. A plena de tentar, de até 76 centímetros de comprimento, criava bordas perfeitamente retas para colar tábuas nas bordas. Plenas de alisar produziam superfícies finais prontas para acabamento. Plenas de moldura cortavam perfis decorativos complexos, com centenas de formas diferentes disponíveis de fabricantes especializados. A metalurgia das lâminas de plena representou o ápice do trabalho medieval em aço. As melhores lâminas usavam uma técnica chamada construção laminada, um gume de corte de aço duro soldado à forja com um dorso de aço mais macio. Esta combinação fornecia um gume que podia ser afiado até a nitidez de navalha, mantendo dureza suficiente para uso diário. O processo requeria habilidade de nível mestre e produziu ferramentas que fabricantes modernos lutam para igualar. Número 9. O moinho manual. Bem-vindo à cozinha moderna. Você quer café? Você usa uma cápsula de grãos velhos e pré-moídos, pimenta do reino? Uma lata de pó cinzento e empoeirado. Trocamos sabor e nutrição pela ilusão de velocidade. Nos desconectamos da própria essência de nossos ingredientes. A casa medieval entendia uma verdade fundamental que esquecemos. No momento que você quebra um grão ou especiaria, ele começa a perder sua alma. Os óleos voláteis que carregam todo o sabor e aroma se dissipam imediatamente. Sua solução era moer o que você precisava, bem quando você precisava, com um moinho manual. Agora imagine isso em sua cozinha. Em vez de café velho, você pega grãos inteiros e fragantes. Conforme você gira a manivela de um moinho de ferro fundido, o ambiente se enche de um aroma rico. O sabor do seu café será ordens de grandeza melhor. Esqueça a pimenta empoeirada. Moer grãos de pimenta inteiros na hora resulta numa explosão de sabor vibrante e potente. E para o padeiro, moer sua própria farinha de grãos de trigo inteiros é uma revelação. O pão que você assa terá uma profundidade de sabor impossível de replicar com farinha comprada em loja. O moinho manual é uma porta de entrada para um modo mais conectado de cozinhar. É a maior melhoria que você pode fazer em sua cozinha, e sua tecnologia está esperando por você há séculos. Moinhos medievais representavam engenharia mecânica sofisticada reduzida para uso doméstico. O mecanismo de moagem usava relações de engrenagem cuidadosamente calculadas para multiplicar força de giro mantendo velocidade de moagem ótima. Muito rápido. E a fricção geraria calor, danificando compostos delicados de sabor. Muito devagar. E a moagem seria ineficiente e desigual. As pedras de moer em moinhos de qualidade eram precisamente moldadas e endurecidas através de técnicas passadas por gerações de moleiros. O espaçamento entre pedras podia ser ajustado para produzir qualquer coisa desde farelo grosso até farinha fina.
Alguns moinhos apresentavam conjuntos de pedras intercambiáveis, pedras lisas para sementes oleaginosas, pedras ranhuras para grãos e pedras texturizadas para especiarias. Variações regionais refletiam necessidades locais e materiais disponíveis. Moinhos escandinavos frequentemente apresentavam caixas de madeira elaboradas que protegiam mecanismos da umidade, fornecendo armazenamento para grãos. Designs mediterrâneos focavam na portabilidade, permitindo que casas levassem moinhos a áreas de moagem comunitárias. Cada tradição representava séculos de refinamento na busca da moagem perfeita. Número 8. A serra de arco. Você precisa cortar uma curva suave numa peça de madeira. A serra tico-tico elétrica parece promissora, mas você tem que puxar uma extensão. É ensurdecedoramente barulhenta, e a lâmina tende a vagar, deixando um corte impreciso. É frequentemente uma solução complicada para um problema simples. O problema é controlar uma lâmina fina e flexível. Para isso, marceneiros medievais desenvolveram uma ferramenta que é uma maravilha de tensão e eficiência leve: a serra de arco. Uma lâmina fina é mantida em tensão extrema dentro de uma armação de madeira. Esta tensão é criada torcendo uma corda ao longo do topo, uma técnica chamada sarilho espanhol. Esta tensão é o segredo de sua performance. Como a lâmina é tão fina, ela remove muito pouca madeira, requerendo menos esforço. Como está mantida sob alta tensão, ela não dobra, permitindo cortes incrivelmente precisos, tanto retos quanto curvos. Este design é incrivelmente leve e portátil. Para poda moderna, sua lâmina afiada desliza através de madeira verde. Para marcenaria, te dá a liberdade de cortar curvas graciosas com um nível de controle silencioso que uma serra elétrica nunca pode oferecer. É um belo exemplo de usar física inteligente, aproveitando tensão para tornar uma lâmina fraca forte, para criar uma ferramenta superior. Os princípios de engenharia por trás da serra de arco demonstram compreensão medieval de estresse material e mecânica estrutural. O design de armação em H distribui forças de tensão uniformemente, prevenindo falha da armação enquanto maximiza a tensão da lâmina. O sistema de sarilho espanhol fornece vantagem mecânica, permitindo que tensão enorme seja aplicada com esforço mínimo. Diferentes configurações de lâminas serviam propósitos especializados. Lâminas largas com dentes agressivos limpavam madeira desperdiçada rapidamente durante moldagem grosseira. Lâminas estreitas com dentes finos cortavam curvas intrincadas e juntas com precisão cirúrgica. Padrões especializados de dentes de desdobro cortavam eficientemente ao longo do grão, enquanto padrões de corte transversal fatiavam limpamente através dele. Construção de armação variava por região e uso pretendido. Armações inglesas favoreciam freixo ou faia por sua combinação de força e flexibilidade. Designs europeus continentais frequentemente usavam bétula para peso mais leve. As melhores armações apresentavam juntas reforçadas e madeira cuidadosamente seca que mantinha a consistência de tensão através de mudanças de temperatura e umidade. Número 7. A faca de puxar. Pense em moldar o cabo redondo de uma ferramenta ou a perna cônica de um banco. A abordagem moderna pode envolver um torno ou lixamento infinito e empoeirado. Você está lutando contra a madeira, raspando-a partícula por partícula. O problema é remover madeira eficientemente enquanto cria uma forma específica. Você precisa de uma ferramenta que combine a ação de uma plaina com o controle de uma ferramenta de entalhe. Esta ferramenta é a faca de puxar. Uma lâmina longa e afiada com uma alça em cada extremidade. Você apoia a madeira e puxa a faca em sua direção. Simplesmente rolando seus pulsos, você pode mudar o ângulo do corte no meio do movimento, criando curvas fluídas e complexas com facilidade. Esta não é uma ferramenta de força bruta. É uma ferramenta de fatiamento escultural controlado. Em vez de poeira, você cria uma pilha de aparas belas e curvadas. Você está descascando a madeira em fitas longas e satisfatórias. Usar uma faca de puxar é uma experiência de corpo inteiro que fomenta uma conexão profunda e intuitiva com o material. Você aprende a ler o grão, sentindo onde cortar. É para o criador, para fazer cabos sob medida ou criar móveis rústicos com uma qualidade humana que nenhuma máquina pode replicar. Número 6. O pilão e a almofariz. Uma receita pé de alho esmagado. A cozinha moderna oferece um espremedor de alho, um dispositivo desajeitado que é difícil de limpar e desperdiça metade do dente. Para especiarias, um pequeno moedor elétrico as pulveriza com um rugido ensurdecedor, gerando calor que pode diminuir o sabor. Criamos gadgets de tarefa única que fazem um trabalho medíocre. O problema é que estamos usando força e velocidade para um trabalho que requer pressão e paciência. A solução antiga e medieval é muito mais eficaz: o pilão e almofariz. Esta ferramenta é uma das mais antigas da história humana. Sua função é esmagar e moer, mas o faz de uma forma fundamentalmente diferente de uma lâmina.
Você não está apenas picando ingredientes, está machucando e esmagando as paredes celulares, liberando todo o espectro de óleos e aromas. Pense no pesto, num processador de alimentos, o manjericão é picado. Num almofariz é esmagado, liberando um sabor mais profundo e intenso. É uma multiferramenta incrivelmente versátil, substituindo meia dúzia de gadgets menores. Conecta você à sua comida num nível primitivo. Para o cozinheiro que verdadeiramente se importa com sabor, não é uma relíquia. É essencial. Almofarizes medievais eram feitos de materiais escolhidos por suas propriedades específicas. Mármore fornecia uma superfície não porosa que não absorveria sabores ou óleos, essencial para preparar medicamentos onde contaminação podia ser mortal. Almofarizes de bronze ofereciam durabilidade e limpeza fácil, perfeitos para cozinhas onde o mesmo recipiente podia processar ingredientes doces e salgados diariamente. O design do pilão refletia compreensão profunda de alavancagem e eficiência. A distribuição de peso concentrava força na superfície de moagem, fornecendo equilíbrio confortável durante uso prolongado. A textura da superfície de trabalho era cuidadosamente controlada, lisa o suficiente para prevenir perda de ingredientes, áspero o suficiente para agarrar materiais eficientemente durante esmagamento. Variações regionais refletiam ingredientes locais e estilos de cozinha. Almofarizes mediterrâneos eram frequentemente grandes e rasos, perfeitos para fazer quantidades substanciais de pastas à base de azeite. Designs do norte europeu tendiam a formas mais profundas e estreitas adequadas para processar menores quantidades de especiarias importadas preciosas. Estamos na metade, e um padrão de genialidade esquecida está emergindo. Amo saber quem está aí questionando o quanto realmente avançamos. Qual dessas ferramentas você se veria usando? A precisão silenciosa da plaina manual, ou o poder desbloqueador de sabor do moinho manual? Me diga nos comentários. Agora, vamos voltar à lista, porque a próxima ferramenta é uma mestre da marcenaria escultural. Número 5. O enxó. O enxó. Olhe para a superfície de uma viga talhada à mão num celeiro antigo. Tem uma textura única, uma paisagem de marcas de ferramenta rasas e onduladas. Essa superfície conta uma história. Você não consegue isso de uma lixadeira, que obliterou todo o caráter, ou uma planadora, que cria uma superfície estéril. Esta textura única é a assinatura de uma ferramenta específica, parte machado, parte goiva, o enxó. Um enxó tem uma lâmina colocada perpendicular ao cabo, como uma enxada. O artesão fica de pé sobre a madeira e balança o enxó para baixo, aparando o material. Requer habilidade imensa, mas nas mãos de um mestre, é um instrumento de eficiência incrível. Seu uso histórico primário era para desbastar, moldar grandes madeiramentos. É por isso que vigas antigas têm sua textura ondulada característica. Cada ondulação é a marca de um único balanço. Mas o enxó é também uma ferramenta escultural, usada para escavar objetos grandes como canoas ou tigelas rústicas. O que chamamos primitivo pode simplesmente ser elegante. O enxó é uma conexão com o tempo quando o caráter da ferramenta era deixado na peça acabada como marca de orgulho. O artesanato do enxó representou uma das habilidades mais exigentes na marcenaria medieval. Diferentemente do trabalho com machado, onde poder e velocidade dominavam, trabalho de enxó requeria controle preciso e compreensão sutil do grão da madeira. Carpinteiros mestres podiam moldar curvas complexas e juntas com uma precisão que impressionava até construtores experientes. Diferentes configurações de enxó serviam propósitos especializados. Enxós de construtor naval apresentavam cabos curvos e ângulos de lâmina especializados para trabalhar dentro de curvas de casco. Enxós de tanoeiro tinham lâminas estreitas perfeitas para moldar aduelas de barril. Carpinteiros de casa usavam enxós de lâmina larga para rapidamente remover grandes quantidades de material durante dimensionamento de madeira. A metalurgia de lâminas de enxó demandava habilidade excepcional de ferreiros. A lâmina precisava ser dura o suficiente para manter um gume afiado através de impactos repetidos, ainda assim resistente o suficiente para não lascar ao atingir nós ou grão difícil. Ferreiros medievais alcançaram isso através de soldagem cuidadosa à forja de diferentes tipos de aço, criando lâminas compostas que fabricantes modernos de ferramentas lutam para replicar. Número 4. Everruma manual. Você precisa furar um buraco grande através de um poste grosso. Você pega sua furadeira elétrica. Ela grita, as baterias se esforçam e toda a furadeira tenta se arrancar de suas mãos, ameaçando quebrar seu pulso, ou a bateria morre na metade. A solução medieval era mais lenta, mais silenciosa, mas infinitamente mais poderosa e controlada. A verruma manual. Um saca-rolhas gigante para madeira. Seu gênio está em sua mecânica. Um parafuso guia rosqueado na ponta literalmente puxa a verruma para dentro da madeira. Não há necessidade de pressão para baixo.
Pontas na parte externa riscam uma entrada limpa, e as lâminas de corte principais levantam a madeira para longe. A grande rosca espiral carrega os cavacos para cima e para fora. O que você tem é uma ferramenta que gera torque incrível em baixa velocidade, te dando controle total. Esta é a multiplicação inteligente da energia humana. É quase silenciosa, e como depende do seu poder, representa um tipo de resistência movida ao humano que quase perdemos. É a ferramenta perfeita para furar através de madeira grossa, um testemunho da vantagem mecânica sobre o caos de alta velocidade. Designs medievais de verruma refletiam compreensão sofisticada de geometria de corte e evacuação de cavacos. O passo do parafuso guia era cuidadosamente calculado para equilibrar força de puxada com velocidade de corte. Muito agressivo, e a verruma emperraria em madeira dura. Muito raso, e o progresso seria frustrantemente lento. A geometria da rosca espiral requeria habilidades de forjamento de nível mestre. A torção tinha que manter passo consistente preservando força estrutural. Os gumes de corte precisavam de ângulos precisos que cortassem limpo através do grão enquanto eficientemente levantavam material desperdiçado. Diferentes tamanhos de verruma requeriam geometrias proporcionalmente ajustadas, conhecimento que ferreiros guardavam cuidadosamente. Verrumas especializadas serviam ofícios específicos. Rodeiros usavam verrumas longas e estreitas para furar buracos de cubo através de rodas sólidas de madeira. Tanoeiros empregavam verrumas curvadas para furar buracos de batoque em lados de barril. Carpinteiros navais usavam verrumas massivas com construção reforçada para furar buracos através de vigas pesadas de carvalho. Número 3. O gancho tramel. Vamos voltar à lareira, desta vez para cozinhar. Você quer cozinhar uma panela de ensopado. A solução moderna é frequentemente uma grelha desajeitada de altura fixa. Sua panela está ou queimando ou levando uma eternidade para esquentar. É um exercício de frustração. O problema é a falta de controle fácil de temperatura. O cozinheiro medieval resolveu isso com uma peça de ferragem tão brilhante que é de se admirar que tenha saído de uso comum. O gancho tramel. Um gancho ajustável para suspender uma panela sobre o fogo. Consiste de duas peças metálicas interligadas. Simplesmente levantando a panela e movendo um pino de um entalhe para outro, um cozinheiro podia instantaneamente levantá-la ou baixá-la, permitindo controle preciso. Precisa de uma fervura rápida? Baixe a panela. Precisa de um cozimento suave? Levante-a alto. Esta simples peça de ferro forjado transformou o calor selvagem e imprevisível de um fogo aberto num eletrodoméstico controlável. Para casa moderna com lareira, ou para qualquer cozinheiro de fogueira, é revolucionário. É uma peça de tecnologia esquecida, um testemunho da ideia de que as soluções mais eficazes são frequentemente as mais simples. Ganchos tramel representavam compreensão sofisticada de transferência de calor e controle de cozimento. Cozinheiros medievais sabiam que a temperatura do fogo variava dramaticamente com a altura, calor escaldante logo acima das brasas, calor suave em níveis mais altos. O sistema tramel fornecia posicionamento preciso dentro deste gradiente térmico. A construção requeria ferraria hábil para criar mecanismos de ajuste fortes e confiáveis. O sistema de entalhes tinha que ser preciso o suficiente para controle fino de temperatura, ainda assim robusto o suficiente para suportar panelas pesadas de ferro sem escorregar. Os melhores exemplos apresentavam refinamentos adicionais como juntas giratórias que preveniam torção da panela e pontos de fixação reforçados para uso pesado. Variações regionais refletiam diferentes tradições de cozinha e materiais disponíveis. Tramels ingleses frequentemente apresentavam elementos decorativos elaborados, mostrando que ferramentas funcionais podiam também exibir artesanato. Designs continentais focavam na sofisticação mecânica, com alguns apresentando sistemas movidos à engrenagem que forneciam controle de altura ainda mais fino. Número 2. Formões e goivas. Uma gaveta de madeira está empacando. Um canto está lascado. O conserto moderno é frequentemente desajeitado. Lixar a gaveta, criando bagunça, ou preencher a lasca com massa plástica que nunca combina direito. O problema é falta de ferramentas para remoção precisa e cirúrgica de madeira. A profissão do marceneiro medieval foi construída em tais ferramentas, formões e goivas. Um formão é para criar superfícies planas e cantos afiados. Uma goiva tem uma lâmina curva para entalhar cavidades. Aquela gaveta empacando, com um formão afiado você pode raspar uma lasca translúcida de madeira exatamente onde está roçando. Aquele canto lascado. Um formão permite limpar o dano e encaixar uma nova peça para um reparo invisível. Estas eram as ferramentas usadas para criar as juntas fortes de encaixe e espiga de estruturas de madeira e os entalhes intrincados em portas de igreja. Possuir um conjunto básico abre um novo mundo de possibilidades. É a diferença entre um remendo desajeitado e um reparo elegante e profissional.
São as verdadeiras ferramentas do cirurgião da madeira. Fabricação de formões medievais representou o ápice da metalurgia de ferramentas de gume. Os melhores formões usavam construção laminada, um gume de corte de aço duro soldado à forja com um dorso de aço mais macio e resistente. Isso fornecia um gume capaz de nitidez de cortar papel, mantendo durabilidade suficiente para trabalho pesado de encaixe. Construção de cabo era igualmente sofisticada. Cabos de bucho forneciam absorção ótima de choque e conforto de pegada durante uso prolongado. O design do soquete transferia forças de impacto eficientemente, prevenindo rachadura do cabo. Diferentes formas de cabo serviam propósitos específicos: cabos longos para corte pesado, cabos curtos para trabalho preciso de aparar. Formões especializados refletiam as demandas de diferentes ofícios. Moleiros usavam formões massivos de estrutura de madeira para trabalhar vigas verdes de carvalho. Marceneiros empregavam formões delicados de aparar para trabalho fino de encaixe. Entalhadores requeriam conjuntos extensivos de goivas em dezenas de diferentes varreduras e tamanhos para criar elementos esculturais complexos. Número 1. O machado largo. Imagine a tarefa. Você tem um tronco massivo e redondo. Você precisa transformá-lo numa viga quadrada. A abordagem moderna é uma serraria, eficiente, mas produzindo uma viga uniforme e sem caráter, totalmente dependente de maquinário massivo. Mas como isso foi feito por milhares de anos antes das serrarias? A resposta é uma ferramenta formidável e especializada: o machado largo. É um machado de cabeça grande, mas sua lâmina só é chanfrada de um lado, tornando o outro lado completamente plano. Esta não é uma ferramenta para cortar através de um tronco, é uma ferramenta para fatiar ao longo de seu comprimento. É para desbastar, a arte antiga de esquadrejar um tronco à mão. Primeiro, o carpinteiro cortaria entalhes até uma linha marcada. Então, com o machado largo, eles fatiariam os grandes pedaços entre os entalhes, o lado plano do machado assegurando que a superfície resultante fosse plana. Este processo deixa uma textura ondulada distintiva, a assinatura do machado largo. Embora a maioria de nós não vá desbastar nossas próprias vigas, o machado largo representa o ápice desta filosofia. É um testemunho da habilidade do artesão que podia criar uma viga verdadeira usando apenas seu olho e uma peça afiada de aço. Um símbolo de como a engenhosidade humana, não poder de máquina, construiu o mundo que herdamos. Construção de machado largo demandava habilidade extraordinária de ferraria. A geometria de lâmina assimétrica requeria controle preciso de fluxo de metal durante forjamento. O lado plano tinha que permanecer perfeitamente verdadeiro, enquanto o lado chanfrado era cuidadosamente moldado para ação de corte ótima. Qualquer desvio resultaria num machado que se afastaria da superfície de trabalho. O design do cabo refletia compreensão sofisticada de biomecânica e eficiência. A posição deslocada do cabo permitia que a mão do artesão limpasse a superfície de trabalho, mantendo ângulos de corte adequados. O comprimento do cabo era cuidadosamente proporcionado para fornecer poder máximo, mantendo controle de precisão durante sessões prolongadas de desbaste. Estilos regionais refletiam diferentes tipos de madeira e tradições de construção. Machados largos americanos apresentavam cabeças mais largas e pesadas, adequadas para trabalhar os troncos massivos disponíveis em florestas virgens. Designs europeus eram frequentemente mais refinados, otimizados para madeira menor e mais valiosa de florestas manejadas. Cada tradição representava séculos de evolução na busca do equilíbrio perfeito entre poder e precisão. Conclusão. Então aí está. 15 segredos de um mundo que pensávamos ter deixado para trás. Vimos como a física elegante de um prumo pode oferecer mais verdade que um sensor digital, e como o fatiar silencioso de uma plaina manual pode produzir uma superfície mais fina que uma lixadeira gritando. O que descobrimos é mais que apenas uma lista de objetos. É uma filosofia que valoriza durabilidade sobre descartabilidade, habilidade sobre velocidade e satisfação sobre conveniência vazia. Estas ferramentas são um desafio ao presente. Elas nos pedem para reconsiderar o que progresso realmente significa. É uma ferramenta que requer uma cadeia de suprimento global, ou uma que pode ser mantida à mão e durar por gerações. Trazendo estes implementos de volta às nossas casas, reclamamos um pequeno pedaço de nossa própria independência. Construímos habilidades e criamos resultados com um caráter que máquinas não podem replicar. O que consideramos impossível pode ser apenas esquecido, e em nossa corrida em direção a um futuro tecnológico incerto, as soluções testadas do passado podem guardar chaves para a resistência que desesperadamente precisamos. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Se você achou este olhar na tecnologia esquecida tão fascinante quanto nós, dê um like neste vídeo. E certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação, para não perder nossa próxima exploração nos segredos brilhantes do passado. Até a próxima vez, mantenha-se curioso.